Deputado Otônio de Paula é, antes de tudo, do Centrão. Ser evangélico é só um detalhe. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar nome do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 17 de outubro, são agora 5h30 da tarde e gerou uma reação acima da necessidade a postura do deputado federal Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, diante do presidente Lula, no dia da assinatura lá que criou o Dia Nacional da Música Gospel. Otônio elogiou Lula e as políticas públicas que atingiram a base das igrejas evangélicas, que são de maioria pobre, lhes garantindo acesso a serviços públicos como a educação. Otônio rezou para Lula. Até aí, nada demais, não fosse Otônio de Paula um dos deputados mais ligados a Jair Bolsonaro quando coisa ruim era presidente da República. Otônio de Paula é, antes de tudo, do Centrão. O governo Lula tenta desde sempre aproximação com os evangélicos, até mesmo antes até de assumir. Já tentou na campanha em 2022, durante o período de transição, enfim, tem tentado essa aproximação com os evangélicos e até agora sem ter muito sucesso. Otônio de Paula é vice-líder da Frente Parlamentar Evangélica. Otônio é do Centrão e do Rio de Janeiro. E, muito provavelmente, disputa ou disputará espaço eleitoral com o pastor Silas Malafaia, porque há quem diga que o pastor subcelebridade de internet pensa em se candidatar no ano de 2026. Otônio de Paula e Silas Malafaia, inclusive, já andaram se esculhambando aí na internet. Inclusive, entre outras razões, por conta desse episódio com o presidente Lula. Otônio é do Centrão e há um grande e evidente espaço para ser ocupado por um evangélico na base governista. Otônio nega estar se articulando para fazer as vezes de ponte entre Lula e evangélicos. Mas após o encontro com o presidente Lula, Otônio chamou Bolsonaro de bezerro de ouro, uma alusão cristã à farsa de adoração. Otônio de Paula é do Centrão e não é de hoje que cisca a aproximação com o governo Lula. Ele esteve, inclusive, presente na posse da Simone Tebet no Ministério do Planejamento, no começo de 2023. Otônio de Paula é do Centrão e, como tal, sabe fazer malabarismo retórico muito bem. E sabe o peso que o acesso às emendas e à estrutura do Poder Executivo pode proporcionar eleitoralmente. Agora, a igreja não é de Bolsonaro. E Bolsonaro nunca aceitou Jesus, como afirmou Otônio de Paula. Otônio é do Centrão e do MDB, partido de Eduardo Paes, recém-reeleito prefeito do Rio de Janeiro e figura muito forte e próxima a Lula na política fluminense. Otônio de Paula é do Centrão e, como tal, vê e faz política somente ao modo do pragmatismo máximo. Se ele tivesse certeza que Lula venceria em 2022, pode apostar aí que o Otônio de Paula teria deixado Bolsonaro de lado já na campanha eleitoral. Otônio de Paula também vê alguma possibilidade de se lascar com o julgamento sobre o 8 de janeiro,
porque ele também estava naquela coisa, no fogo, compartilhando besteira, toda aquela coisa lá. Que ele, na mesma entrevista a qual disse que Bolsonaro nunca aceitou Jesus, afirma que os ataques não foram golpe, mas que alertou coisa ruim sobre aquilo, numa mistura de não ter nada a ver com isso, mas não foi isso tudo também. Provavelmente porque deve ter muita gente da igreja dele envolvida aí com aquela coisa que culminou nos ataques de 8 de janeiro. Ataques de 8 de janeiro, inclusive que a PGR vazou aí um documento da Procuradoria-Geral da República, do Paulo Gonet, em que ele aponta haver relação entre a estrutura do gabinete do Biruliro, quando da presidência da República, aquela coisa minuta de golpe, reunião com militar, etc., com os ataques de 8 de janeiro, em que ele vê relação ali. E já se aponta que, inclusive, após a eleição, algo que já vinha cantado, né, após o segundo turno, a Procuradoria-Geral da República deverá decidir o que vai fazer com o inquérito a ser concluído pela Polícia Federal, também após o segundo turno. E como eu tenho cantado aqui várias vezes aqui no canal, minha aposta é que Bolsonaro será preso em 2025. Por quanto tempo ficará na prisão é um outro debate. Mas será iniciado, vai se iniciar julgamento, etc. E em 2025 Bolsonaro deverá ser preso, não só pelo 8 de janeiro, pela questão das joias, enfim, todos os inquéritos aos quais ele está respondendo e está sendo iniciado pela Polícia Federal e se tornando réu pela Procuradoria-Geral da República. Mas voltando ao Otônio de Paula é do Centrão. E, como tal, se esgueira bem pelas nuances da política brasileira para sobreviver. Otônio de Paula é do Centrão. E a postura dele agora com Lula não deveria, sejamos francos, gerar tanta reação emocionalizada. Seja por parte do nosso campo, com aquela coisa rompeu, etc. Como se fosse algo realmente grandioso por parte do Otônio de Paula, como se ele estivesse fazendo um grande sacrifício político, algo que mudou a percepção da política que ele possui, etc., como se fosse nessa linha aí. Seja da parte da extrema-direita, porque sabe-se, é sabido que ele é um cara do Centrão. Sempre foi. E no Centrão tem muito evangélico também. Alguns usam mais a sua religião para fazer política, outros usam menos. Mas também não deveria criar essa reação toda, né? Porque o Centrão é assim mesmo. Sempre foi assim. Pragmático. Ai, governo, estou dentro. Não importa qual governo seja, o importante é ser base para ter acesso às emendas, para ter acesso à estrutura de poder. É assim que funciona o Centrão. A gente viu agora nas eleições municipais, o índice de reeleição de prefeitos, por exemplo, no Brasil sempre foi relativamente alto. A gente teve uma queda ali em 2016, o Brasil estava em confusão, teve o golpe na Dilma, essa coisa toda, que ainda se desdobrou nas eleições gerais de 2018, mas o índice de reeleição sempre foi muito alto. Nas eleições deste ano aumentou ainda mais, passou ali da média de 55%, 60% para 82% agora em 2024. E isso se deu, entre outras questões, pela enxurrada de dinheiro federal, seja através de programas sociais, programas governamentais propriamente ditos, ou das emendas parlamentares. O eleitor que está na ponta, ele não quer saber. Ele está vendo a prefeitura dele fazendo escola, fazendo ginásio, pagando salário, etc. Ele não quer saber. E veja, eu não estou falando aqui das possíveis, prováveis e eventuais maledicências usadas com o recurso público. Eu estou falando só da emenda jogada direta. Então o Centrão é isso aí. E o Otônio de Paula é um cara do Centrão. Não interessa ele ficar brincando de radical, evangélico, se ele está perdendo espaço, porque isso foi também um cálculo que ele fez aí para fazer esse gesto, porque ele também não é nenhum idiota, não é nenhum menino de 12 anos de idade e sabia que teria a repercussão que teve. E como eu comentei nesse vídeo, há um espaço para uma liderança evangélica para atuar como ponte entre o governo e os evangélicos, que é algo que tem se buscado fazer e não tem obtido o sucesso esperado.
nessa coisa da relação. Não foi à toa que o Ottoni citou as políticas públicas do governo Lula que atingiram, que melhoraram a qualidade de vida da base das igrejas, inclusive a dele, né? Melhorando a renda das pessoas, o acesso à educação, serviços públicos, etc. Pessoas melhoraram a sua qualidade de vida. Então não é tão difícil para a base ali do Ottoni, de qualquer igreja dessa, passar a defender o governo Lula por conta das políticas objetivas que melhoraram a vida das pessoas. E para desfazer a retórica mentirosa, falsa, de que Lula vai fechar a igreja, que Lula é satanista, essa besteirada toda, ao qual Ottoni de Paula também já andou criticando aí em entrevistas depois, é só mostrar a vida real. Nenhuma igreja foi fechada. O Lula não está perseguindo evangélicos, não está perseguindo cristãos, nada disso. Então você começa a desfazer se ele pegar os pastores ligados a ele e começar ali a dar carga, como fizeram para bater, para desconstruir. É uma cambalhota mental que vai ter que dar na base, que vai funcionar assim no estalar de dedos? É evidente que não, mas já sinaliza no por cima na política. E isso é o primeiro passo a ser dado. E o Ottoni vê que tem uma brecha ali para ele. Nós vamos ter também a eleição para a mesa diretora. Tá? As chapas estão brigando aí. Tem o candidato Elmar Nascimento, o preterido do Arthur Lira e o Antônio Brito, flertam ali com os governistas e tal. Ottoni também é do MDB, que é um partido da base do governo. Inclusive com predominância de bancada do MDB, sendo base, sendo governista. Então, para ele também, internamente, é muito sussa, muito de boas. E ele indicou aí um cara do DENIT, do Rio de Janeiro, enfim, um segundo escalão lá no DENIT no Rio de Janeiro. Enfim, então, para ele tá tudo certo, ele é centrão. Ottoni de Paula é um cara do centrão. E ser evangélico, apesar de ser um importante e tal, mas é um detalhe que dá peso eleitoral a ele, evidentemente, na base dele. Mas agora, nesse jogo assim, ser evangélico é um detalhe, vale mais, é mais importante ser do centrão.